Epicteto dizia: não é o que acontece que te perturba, mas a forma como você reage a isso. A raiva nasce quando você entrega poder às palavras e ações dos outros. Você se irrita porque acredita que o mundo deve agir conforme suas expectativas. Mas qual homem sábio constrói sua paz sobre o que não pode controlar? O estoico compreende que tudo externo é neutro. São seus julgamentos que criam a tempestade. Controle sua mente e ninguém mais terá o poder de te desestabilizar. Marco Aurélio nos ensina: quando acordares de manhã, lembra-te do privilégio de estar vivo. Você se irrita com pequenas coisas porque se esquece do quão passageiro tudo é. A vida é curta demais para se consumir com ofensas e provocações. Quando alguém age de forma rude, ele revela sua própria natureza, não a sua. Você pode escolher ser arrastado pela emoção ou permanecer inabalável como uma rocha diante do vento. O verdadeiro poder está na indiferença ao que não importa. Sêneca dizia: devemos tratar os erros dos outros como um médico trata um doente, não como um juiz trata um criminoso. Quando alguém te insulta, é porque está dominado pela própria ignorância. Se um cego te empurra na rua, você se irrita ou compreende sua condição? O mesmo se aplica às falhas morais. Não é pessoal, é reflexo do nível de consciência do outro. Quando você enxerga a fragilidade humana, percebe que a raiva não é necessária, apenas compaixão e serenidade. Epicteto ensinava: se alguém te ofende, lembra-te, essa é apenas a opinião dele, não um fato. Você se perturba porque acredita que os outros têm poder sobre você. Mas o que são palavras, se não meros sons no ar? Se um desconhecido te chama de algo que não és, por que se abalar? Você se irrita porque no fundo teme que seja verdade. Mas o homem sábio conhece seu próprio valor. Ele não se curva diante da opinião alheia, pois compreende que sua essência não é definida pelo olhar externo. Marco Aurélio nos lembra: se alguém age mal, é porque acredita estar certo. Portanto, compreenda ao invés de se irritar. O tolo reage com fúria, mas o sábio observa. Quando alguém te provoca, ele busca te arrastar para seu próprio caos. Você dará a ele esse prazer? Quando um cachorro late, você late de volta? O verdadeiro domínio de si está em permanecer calmo diante da tempestade. Responder com serenidade não é fraqueza. É a maior demonstração de força que um homem pode ter. Sêneca nos alerta: o homem que se irrita com tudo está à mercê dos outros. Se qualquer palavra ou gesto tem o poder de te desequilibrar, então és um escravo das emoções alheias. O verdadeiro sábio não permite que sua paz dependa de fatores externos. Ele entende que cada um age conforme sua natureza e que tentar mudar os outros é desperdício de energia. Em vez de esperar que o mundo se comporte como deseja, ele ajusta sua mente para aceitar a realidade como ela é. Epicteto dizia: nada externo pode te ferir sem o seu consentimento. A raiva nasce quando acreditas que algo externo tem poder sobre ti. Mas és tu quem permite que uma crítica, um olhar torto ou um comentário tolo te afete. Se não deres importância, a provocação se desfaz no ar. Pensa: se um louco te xinga na rua, ficarás furioso ou seguirás teu caminho? O sábio vê todos os que agem com ignorância como loucos temporários e se recusa a entrar em seus jogos. Marco Aurélio nos ensina: a melhor vingança é não ser como aquele que te ofendeu. Se alguém age com grosseria, por que responder da mesma forma? Ao revidar, tornas-te igual a ele. O verdadeiro mestre de si mesmo mantém a compostura. Ele sabe que a raiva é um veneno que só destrói quem a carrega. Quando alguém age de maneira injusta, a melhor resposta é a indiferença. Um incêndio sem combustível logo se apaga. O que não alimentas não pode te consumir. Sêneca afirmava: a raiva é como uma tempestade, intensa, mas passageira. O homem sábio a observa sem se deixar levar. Se te irritas com tudo, és como uma folha ao vento, sempre à mercê dos acontecimentos. Mas se aprendes a manter a calma, tornas-te como uma montanha inabalável. Nenhuma ofensa, nenhum insulto, nenhuma atitude tola poderá te desestabilizar.
Os outros continuarão a agir como sempre, mas tua paz não será mais um prêmio fácil para quem busca te provocar. Epicteto nos lembra: a liberdade verdadeira é não depender do controle sobre os outros, mas sobre si mesmo. Não podes evitar que falem mal de ti, que te desrespeitem ou que ajam com injustiça, mas podes evitar que isso tenha qualquer efeito sobre tua mente. O que é mais fácil? Tentar mudar todas as pessoas do mundo ou aprender a se blindar emocionalmente? O tolo tenta corrigir o mundo. O sábio corrige a si mesmo. E ao fazer isso, ele se torna inatingível. Marco Aurélio dizia: o que perturba o homem não são os eventos em si, mas sua interpretação deles. Se alguém te desrespeita, é apenas um fato neutro. O que lhe dá poder é o significado que atribuis. Chamaram-te de incapaz? O insulto só te fere se acreditas nele. Se sabes teu valor, por que te incomodar? És dono das tuas reações. A raiva não é imposta a ti, és tu quem a escolhe. E se podes escolher a fúria, também podes escolher a paz. Sêneca nos ensina: o tempo gasto com raiva é tempo roubado da felicidade. O que ganhas ao se irritar? O problema se resolve? A situação muda? Ou apenas te desgastas e dás poder àqueles que tentam te atingir? Cada momento de ira é um momento que poderia ser usado para crescer, aprender ou viver em serenidade. Quem domina a si mesmo não se prende ao ódio, ele se liberta. Não porque os outros merecem seu silêncio, mas porque ele mesmo merece sua paz. Epicteto dizia: se queres ser invencível, não permitas que nada fora do teu controle te afete. És vulnerável porque ainda acreditas que o mundo deve se curvar aos teus desejos. Mas o mundo segue indiferente a teus sentimentos. Quando aceitas isso, tornas-te forte. Podes perder tudo, menos tua atitude diante da vida. Ninguém pode forçar-te a se irritar, assim como ninguém pode forçar-te a sorrir. Só tu tens o poder sobre teu estado mental. Usa-o com sabedoria. Marco Aurélio nos lembra: olha para dentro. Dentro de ti está a fonte de tudo o que precisas. Procuras paz na mudança dos outros, mas a única mudança que importa é a tua. Se esperas que as pessoas sejam sempre gentis, te decepcionarás. Se esperas que o mundo seja justo, te frustrarás. Mas se decides que nenhuma grosseria, nenhuma ofensa, nenhuma ingratidão pode te afetar, tornas-te livre. O homem verdadeiramente forte não depende do caos externo para encontrar tranquilidade. Sêneca afirmava: quando nos tornamos indiferentes às ofensas, tomamos para nós o verdadeiro poder. O que quer que te fira hoje, será insignificante amanhã. A crítica que te irrita agora, em um mês, será esquecida. Então, por que perder tua paz por algo passageiro? As palavras dos outros são como o vento. Elas só te derrubam se não tiveres raízes profundas. Planta em ti a convicção de que tua serenidade não está à venda. Quem controla a própria mente, controla sua vida. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Se te irritas, não é por causa dos outros, mas pela importância que lhes dás. Um insulto só fere se te permites ser ferido. O sábio observa a provocação como um espectador observa uma peça de teatro. Ele vê, mas não se envolve. Se desejas ser imperturbável, cultiva o hábito de ignorar o que não pode mudar. Não respondas ao fogo com mais fogo. Responde com silêncio e indiferença. Marco Aurélio nos ensina: a paz não depende dos outros, mas de tua própria mente. Quem te provoca, espera a tua reação. Ele deseja te ver desequilibrado, deseja que entres no jogo dele. Mas se te mantém sereno, ele perde o poder. O homem que não se irrita confunde e frustra aqueles que tentam desestabilizá-lo. Não porque ele ignora o que acontece, mas porque escolhe conscientemente não permitir que a tolice dos outros roube sua tranquilidade. Sêneca afirmava: a maior vitória é sobre si mesmo. És dono das tuas emoções ou um escravo delas? Se qualquer palavra ou atitude pode te tirar do eixo, és como um barco sem leme, à mercê da tempestade. Mas se decides que ninguém pode te perturbar sem tua permissão, tornas-te uma fortaleza.
A raiva é um luxo que não podes mais se dar. O tempo que gastas te aborrecendo é tempo perdido, e o sábio sabe que nada é mais valioso do que sua própria paz interior. Epicteto nos lembra: se alguém te provoca, pergunta a ti mesmo: isso realmente merece minha energia? Podes escolher entre reagir ou simplesmente seguir em frente. A ofensa morre quando não encontra um coração para alimentá-la. Quem te insulta espera resistência. Quem te desafia quer um embate. Mas se não respondes, se não te abalas, tudo perde o sentido. O homem verdadeiramente forte é aquele que se recusa a ser uma marionete das emoções alheias. Marco Aurélio dizia: muitas vezes a melhor resposta é o silêncio. O silêncio desarma. O silêncio desconcerta. Quem se irrita e não encontra resistência, sente-se perdido. A tranquilidade é uma força, não uma fraqueza. Quando paramos de reagir a cada provocação, começamos a viver verdadeiramente livres. Ser inabalável não significa ser indiferente, mas sim escolher com sabedoria onde colocar nossa energia. Não é a fúria que te fortalece, mas a serenidade. Sêneca dizia: nada é mais admirável do que um homem que permanece calmo diante da tempestade. Enquanto os tolos gritam, discutem e se debatem, o sábio permanece impassível. Ele sabe que cada insulto ignorado é uma batalha vencida. Ele entende que reagir é ceder o próprio poder. Se desejas ser dono de ti mesmo, aprende a não ser controlado pela irritação. Observa, compreende, mas não te deixes envolver. Tua tranquilidade é teu escudo, e ninguém pode roubá-la sem tua permissão. Epicteto nos lembra: se alguém te insulta, reflete. Será que o que ele diz é verdade? Se for, melhora-te. Se não for, ignora. A ofensa só fere aqueles que lutam contra a própria consciência. O homem que conhece seu valor não precisa provar nada a ninguém. Ele não precisa se defender, pois sua força está na serenidade. A irritação é a fraqueza disfarçada de força. Se realmente desejas ser superior às provocações, deixa que cada palavra negativa passe por ti como o vento passa pelas montanhas. Marco Aurélio dizia: se alguém age de maneira tola, por que te surpreendes? Esperas que o lobo não haja como lobo? Que o fogo não queime? O erro está em tua expectativa, não na ação dos outros. O mundo não existe para satisfazer tuas vontades. Cada pessoa age conforme sua natureza. Se tentas mudar o que está fora de teu controle, sofrerás. Mas se aceitas as coisas como são e simplesmente segues teu caminho, encontrarás uma liberdade que poucos conhecem. Sêneca afirmava: aquele que se irrita está confessando sua fraqueza. O verdadeiro domínio não está em vencer discussões ou impor tua opinião, mas em permanecer imperturbável. O tolo acredita que gritar o torna forte, mas a verdadeira força está no autocontrole. O homem que pode destruir com palavras, mas escolhe o silêncio, possui um poder que os fracos jamais compreenderão. Não deixes que as emoções dos outros determinem tuas ações. Mantém tua dignidade acima de tudo. Epicteto dizia: quem se irrita, perde. Cada vez que permites que algo te desestabilize, entregas o controle da tua vida a outra pessoa. És escravo do que te afeta. Mas e se simplesmente decidires que nada mais te perturba? E se fizeres um pacto contigo mesmo para que, a partir de agora, nada externo tenha poder sobre tua paz? Essa é a verdadeira liberdade. Ser inatingível não significa não sentir, mas sim não se deixar dominar por emoções passageiras. Marco Aurélio nos ensina: tens poder sobre tua mente, não sobre os eventos externos. Compreende isso e encontrarás força. O mundo pode ser caótico, as pessoas podem ser injustas, mas tudo isso é irrelevante se dentro de ti houver ordem. O que te incomoda não é o que acontece, mas a forma como escolhes enxergar. O que hoje parece um grande problema, amanhã será insignificante. Então, por que gastar tua energia se preocupando com aquilo que não podes controlar? Sêneca dizia: se queres ser feliz, para de pedir que as coisas aconteçam do teu jeito e aprende a aceitar como elas vêm.
O sofrimento nasce da resistência. Quando te irritas, é porque esperavas algo diferente. Mas por que te preocupar com aquilo que nunca esteve em tuas mãos? Se alguém age de forma rude, se um obstáculo aparece, isso não é teu problema. Tua única responsabilidade é decidir como reagir. E o sábio sempre escolhe a serenidade. Epicteto nos lembra: aquele que se ofende facilmente se entrega ao domínio dos outros. És como um homem carregando um jarro de água. Cada vez que te irritas, derramas um pouco. E quando chegas ao fim do dia, percebes que desperdiçaste toda a tua paz com coisas pequenas. Mas e se, em vez de reagir, observasses? Se, em vez de te defender, simplesmente aceitasses que os outros são como são? Não por fraqueza, mas porque tua energia vale mais do que uma discussão vazia. Marco Aurélio afirmava: a raiva é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. O que realmente ganhas ao ficar irritado? O problema se resolve? A situação melhora? Ou apenas destróis tua própria tranquilidade enquanto o mundo segue indiferente? A fúria é um fardo que só pesa sobre aquele que a carrega. Deixa-a cair. Aprende a olhar para tudo com a calma de quem sabe que a vida é curta demais para se perder com bobagens. A liberdade está na leveza. Sêneca nos ensina: o homem sábio não se afasta do caos. Ele aprende a caminhar dentro dele sem se perturbar. O segredo não é evitar problemas, mas tornar-se imperturbável diante deles. A ofensa perde o sentido quando não encontra um coração frágil para abrigá-la. A provocação se dissolve diante da indiferença. O verdadeiro poder não está em vencer disputas, mas em ser tão forte internamente que nada externo pode te abalar. Ser inabalável é a maior das conquistas.